Impertinente. 4 especialistas desafiados por 4 comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Olá, bem-vindos a 2026. Inauguramos um novo ano, inauguramos também uma nova temporada do Impertinente e desta vez com novidades, como por exemplo o facto de poderem ver as nossas caras, é verdade. A partir de agora o podcast vai ser também emitido com imagem, em vídeo, que podem acompanhar nas habituais redes sociais da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E vamos também começar com um novo tema aqui nos episódios de Sociedade. Vamos falar de direitos humanos, imaginem, que é uma coisa super importante de falar, como todos os outros temas tratados neste podcast. E tenho o especialista que me vai acompanhar ao longo dos próximos episódios, que é o Marco Ribeiro Henriques. Olá. Olá, Hugo. Como é que tu estás? Eu estou muito bem, estou muito contente de estarmos juntos nesta É mútuo. Olha, vou começar por te perguntar, atacando já o assunto que vamos falar ao longo deste episódio e dos seguintes, que é de que falamos, como se costuma falar, não é? De que falamos quando falamos de direitos humanos? O que é exatamente isso? Os direitos humanos, toda a gente tem uma ideia vaga. Então, nós podemos assumir que os direitos humanos são o substrato da sociedade. São direitos universais e que partem de um paradigma em que nos identificamos como seres humanos, críticos nesse sentido e com a consciência da dignidade do que é um ser humano. É por isso que eles não são aplicáveis a outros seres, nomeadamente seres irracionais, os animais, etc. Polémico. A Carta dos Direitos Humanos começa logo por nos dizer que todo o cidadão nasce livre e, portanto, deve ser respeitada a sua dignidade, de modo que não há forma de coartar a vigência deste... Os direitos humanos é inalienável agora. Exatamente. Mas olha, fiquei já com imensas dúvidas em relação a como estás a dizer, porque acho que temos que falar também dessa ideia de reconhecermos os nossos direitos. Será que reconhecemos a todas as outras pessoas como sociedade at large? Mas vou-te pedir, porque agora falaste aqui da Declaração dos Direitos Humanos, falaste dessa ideia de que há um direitos universais do que é ser uma pessoa, mas suponho que isso não tenha sido sempre assim. Não foi sempre assim. Falamos de direitos humanos desde a era pré-cristianismo, surpreendam-se. Sim. Não é? Os primeiros atos, tudo isto é controverso, é preciso fazer aqui a declaração de interesse. Estamos a fazer também, uma viagem histórica. Mas a viagem histórica, tipicamente, no sentido moderno de direitos humanos, nós costumamos apontar o século XVII como o marco para o modelo de direitos humanos que hoje conhecemos, dividido em gerações. Mas não começou com uma lei. Aliás, nenhuma sociedade muda só por força da lei. É precisamente o contrário que faz mudar a lei. É o esforço da sociedade, o comportamento da sociedade que depois gera a necessidade de existirem normas que venham regular. E, portanto, partindo deste paradigma de que a componente material da norma antecede a norma escrita, podemos recuar até 500 a.C., Ciro II da Pérsia e a conquista da Babilónia. Porquê? Porque é conhecido o cilindro de Ciro como uma norma onde encontramos os primeiros resquícios daquilo que é o substrato do que hoje entendemos como direitos humanos. Eu fico sempre muito fascinado quando, ou seja, dá a ideia que nós não temos registros pré-civilizacionais, porque não existia a escrita, não é? Portanto, registros que fiquem, aquilo que se chama a história, não é? Mas o nosso, penso que é o código mais antigo, o código de Hammurabi, há ali umas coisas, por exemplo, a proteção das viúvas, a proteção dos órfãos, significa que já havia pelo menos quando nós chegamos uma ideia de que as pessoas precisam de ser protegidas e têm os seus direitos. É muito interessante isso. Sem dúvida, quando nós chegamos a Hammurabi já há todo um paralelo de direitos humanos conceptual. Eu comecei por falar de Ciro porque é comum associar-se à proclamação de Ciro pela conquista da Babilónia, quando ele liberta todas as pessoas escravas, dizendo que todo o ser humano é livre,
onde é que já foi que ouvimos isto, ou lemos isto escrito, Sim, não é? Como também, não só o faz, como também decreta a liberdade religiosa dos povos que estavam a ser conquistados, se bem que aqui também é preciso não ser ingênuo, bem sabemos que era uma tática imperialista dar algumas destas liberdades, gerindo-as, para também pacificar as sociedades que estavam a ser oprimidas. Mas não deixa de ter, montando também esta relevância de partir um paradigma que era de conquistar, oprimir e converter, e portanto declara que os povos, portanto, conquistados tinham liberdade religiosa, e também ainda um aspecto muito importante, a devolução dos povos às suas terras de origem, a permissão para que eles possam sair e voltarem para as suas terras de origem. Portanto, isto aconteceu 500 anos antes de Cristo, inspirou sobretudo, em particular, o próprio cristianismo, e aquilo que nas sociedades clássicas, Roma, Grécia, se começou a falar como um substrato de direitos que vertiam este contexto garantístico da condição e da dignidade da pessoa humana, mas que não estavam disponíveis para todas as pessoas. Naturalmente. Mas filósofos como Sócrates, Platão, já escreviam sobre estas concepções, mas naturalmente em sociedades que eram sociedades estratificadas, que eram sociedades esclavagistas, e portanto, esse também é o padrão dos direitos humanos até a era moderna, que é realmente de ampliar o seu espectro, mas nunca universalizando a sua aplicação, e só aparece mais tarde. E portanto, isto para dizer também que os direitos humanos são interpretados numa perspectiva multidimensional, às vezes aparece dimensões, outras vezes aparece gerações, mas falamos de fases críticas de surgimento de normas que ainda hoje estão em vigor. Imbuídas. Eu acho que claro que é uma discussão um bocadinho filosófica, mas essa ideia que quem legisla olha para a sociedade e pensa, bem, temos que arranjar aqui umas normas porque estas pessoas não se estão a governar um bocadinho sozinhas. E a religião, eu penso que há ali, eu não estou a dizer que não tenha sido Deus diretamente que deu aquele código, cada pessoa acredita da maneira que quiser acreditar, mas vejo ali quase uma tentativa pedagógica nos 10 mandamentos ou noutro tipo de mandamentos de outras religiões. Há ali uma coisa pedagógica deixa lá pôr isto aqui no meio, quase lavem os pés e as mãos antes de entrarem na mesquita. Fica assim, foi Deus que disse, mas deve ser. Já agora não matem, não é? Não roubem, não se apropriem da mulher alheia. Tal e qual. À sua escala. Tu pensas, ou seja, significa, há aí uma ideia, ou qual é a doutrina? Isso eram coisas que, porque não são não são da nossa natureza, porque não são coisas que instintivamente faríamos. Qual é essa? O que se verifica é que, sobretudo nas sociedades da Roma e da Grécia, enfim, num quadro da Antiguidade Clássica, o que se percebe é que a própria sociedade acaba por praticar, materializar comportamentos, estabelecer entre si regras para algumas condições mínimas de sobrevivência, como atribuir consequências a quem tira a vida, atribuir consequências a quem rouba, portanto, apropria-se do património, a questão do adultério, aqui já mais numa questão de convenção e num aspecto mais social, e que naturalmente desenvolve esse arcabouço de direitos. E é por isso que nós falamos sempre uma perspectiva desenvolvimentista, isto é um palavrão, dos direitos humanos, porque se lá atrás Ciro começa tudo isto com a libertação dos povos, a liberdade religiosa, todos os atos a partir dali nós percebemos que dão mais um passo, e portanto o facto das sociedades normalizarem estas práticas acabam por depois levar os próprios regimes também a incorporá-las nas suas normas. O que nem sempre foi fácil, porque até à Idade Média, até ao fim da Idade Média, ou melhor, até ao século XVII, se quisermos, até à Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, etc., até esses momentos havia um distanciamento entre as práticas sociais que as pessoas tinham entre si e aquilo que era a normatividade que era decretada pelo soberano. Era como que um acordo implícito, mas que não gerava grande preocupação. Até que as sociedades começaram a querer impor limites ao direito do soberano intervir nas suas vidas. Começa com temos a mudança gigantesca de paradigma. Mas eu, antes de saltarmos para a Revolução Francesa, dando um salto gigante no tempo,
vejo aí muitos momentos históricos onde os direitos humanos, como os conhecemos hoje, eram coisas bem diferentes. O feudalismo, que em algumas sociedades durou até quase ao século XX, não é? Vejo o problema da escravatura, enfim, essa percepção de que todos nascemos livres ou que todos temos os mesmos direitos é uma coisa que podemos dizer que nasceu... Bem, a Revolução Francesa, que é praticamente no início do século XIX, não é? É aí que nasce com essa ideia de... Há uma tentativa que depois é frustrada, apesar de tudo, mas a Revolução Francesa traz essa concepção de igualdade e de fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, mas que acaba por se frustrar logo nos séculos seguintes, não é? Porque depois temos Napoleão a autocoroar-se imperador, uma Europa subjugada às suas forças e, portanto, há um retrocesso claro desse ideário. Já agora, a título de curiosidade, a guilhotina. A guilhotina é uma inovação que parte da necessidade de garantir dignidade à morte, que até ali era sobretudo uma morte muito bárbara, não é? Não é que para algumas pessoas não continuasse a ser. Quase, não é? Era completamente humanista, não é? Era a morte certeira, portanto a pessoa não ficava moribunda. Aliás, resta dizer que o tipo que era contra o guilhotin, que dá nome àquilo, era contra a pena de morte, e era ele que exigiu politicamente que a coisa fosse feita então pelo menos de uma forma mais humana. Sim, e apenas reservado a um grupo da sociedade. Portanto, mesmo logo ali, aliás, no pós-revolução, começámos logo a regredir, não é? Porque continuámos a desenvolver conceptualmente o que são direitos humanos, essa componente que dignifica a condição de ser um ser humano, mas rapidamente acabamos por adjudicar esse substrato apenas a uma certa elite, por um lado, e depois há os retrocessos, como evidenciava a questão, portanto, logo da emergência de Napoleão e as invasões que se seguiram, que curiosamente, apesar de significarem retrocessos a uma ampliação deste espectro de direitos humanos, é também no fim destas invasões, que resultam muito depois das contraofensivas dos povos, etc., que aparecem fixadas aquilo que hoje se entende como a primeira dimensão dos direitos humanos, que é sobretudo uma dimensão que impõe ao Estado uma postura negativa, ou seja, uma omissão de atuar, para dizer que o Estado não pode impedir a vida da pessoa, a dignidade da pessoa e o acesso da pessoa aos direitos políticos e civis. Portanto, isto acontece no pós-Revolução Francesa, entenda-se no pós-contra-Revolução Francesa. Mas é muito interessante, porque logo desde essa altura, e estamos no início do século XIX, começa a aparecer muito o que poderíamos chamar ativismo, quase que à boleia dessas conquistas de direitos civis, seja a abolição da escravatura, há várias proto-feministas, não sei se pode chamar assim, sim. Começam a dizer Carta dos Direitos do Homem, então e Carta dos Direitos da Mulher, que é uma famosa Mary Wollstonecraft, não é, que escreveu esse livro. Começas a ver aí despontar também esse ativismo. Sem dúvida. Queremos mais do que nos está a ser dado. Claro que sim. O marco significativo é a Constituição de Weimar, no pós-Império Alemão, que vem equiparar o que são direitos sociais, económicos e culturais aos direitos de primeira geração, como a liberdade conquistada anteriormente. A liberdade, entenda-se também a liberdade de viver sem ser morto pelo Estado, claro, mas também a liberdade política, cívica e política. A Constituição de Weimar realmente estabelece essa leitura igual, inspira de resto mais tarde a própria Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas. A Constituição Portuguesa de 1976 é inspirada nessa componente, sendo a única atual no quadro da União Europeia que tem estabelecido um quadro normativo específico de direitos sociais e económicos. E estes direitos sociais e económicos são conquista do início do século XX, se quisermos,
e que acabam por depois condicionar o desenvolvimento dos direitos humanos, que fixam-se como uma segunda dimensão e acabam por condicionar indelevelmente o desenvolvimento que as sociedades pretendiam para os direitos humanos. Como dizias, a própria sociedade acaba por dar esse impulso para que realmente se aprofunde. Parece que era uma caixa, porque aquilo vai sendo por camadas. Mas há uma altura, aí no início do século XX, que esses direitos passam a ser uma coisa um bocadinho mais, ou uma tentativa universal, não é? A luta que era feita quase sociedade a sociedade, ou cultura a cultura, ou país a país, de repente ganha uma dimensão mais, ou tentativa universalista. Sim, mas é preciso também aqui atender a outro pormenor importante. Hoje em dia nós temos uma Carta dos Direitos Humanos assente num órgão que são as Nações Unidas, onde tem assento 192 países. E isto é uma conquista de acordo de países de várias latitudes. No início do século XX e mesmo no século XIX, os direitos humanos e toda esta discussão fazia-se nos Estados Unidos e na Europa. Portanto, isto não tinha espelho noutros territórios e a própria Europa também tinha aqui alguns dilemas para resolver, nomeadamente as potências coloniais que enfim, por um lado subscreviam estas práticas de direitos humanos, mas por outro lado não os respeitavam, não é? Mesmo internamente nas suas normas, quando distinguiam filhos, homens e mulheres, por exemplo. Homens e mulheres, filhos fora do casamento, no caso dos Estados Unidos, a segregação racial, e portanto continuamos sempre na mesma senda de desenvolver, acrescentar mais um ponto e no caso concreto do início do século XX, nós estamos a falar de direitos humanos que se aplicavam fundamentalmente à Europa e aos Estados Unidos da América, portanto, a este eixo transatlântico. E que direitos eram esses? Porque já vimos que se vão aprofundando. Quando se recuarmos ao início do século XX, que direitos eram esses? Então, nós chegamos ao início do século XX com a estabilização da segunda geração de direitos humanos, portanto, os direitos sociais, económicos e culturais. Isso é tipo 5G, os direitos humanos também têm... É um upgrade, não é? Vamos entender isso como um upgrade. Sim. Depois, nós continuamos com vários problemas, mesmo internos, que depois desencadearam na Primeira Guerra Mundial e, por conseguinte, a Segunda Guerra Mundial. E é no pós-Segunda Guerra Mundial que, no rescaldo de, grosso modo, 50 anos de destruição, se calhar nem tanto, de destruição das potências europeias, que se começa a ter esta clareza de que realmente é preciso trabalhar para um espectro que se fixe na paz. Também é preciso dizer que antes das Nações Unidas existia outra organização que era a Sociedade das Nações, que no fundo tinha o mesmo propósito, que seria como que o órgão agregador do máximo de potências possível para então garantir esta vigência dos direitos humanos. A Primeira Guerra Mundial demonstrou que não tiveram sucesso. O Tratado de Versalhes acabou por trazer também aqui algumas dificuldades do ponto de vista político a algumas grandes potências, nomeadamente a Alemanha, que depois ressuscita com o nazismo e desencaba novamente também numa Segunda Grande Guerra. E, portanto, no fim da Segunda Grande Guerra, percebe-se que há efetivamente a necessidade de encontrar mecanismos que impeçam que atrocidades como aquelas que hoje sabemos tinham acabado de viver. Tinham acabado de viver. Portanto, nós tínhamos sociedades destruídas do ponto de vista moral, do entusiasmo político, ao património, à economia, e percebemos que, ao fim do dia, eu acho que it's all about money. E, portanto, mesmo a própria construção da União Europeia, então CEE, resulta muito do pós-guerra e desta ideia de que é preciso convergir para crescer, para resolver e para crescer. E aconteceu o mesmo com os direitos humanos. É preciso também dizer que os direitos humanos são, sobretudo, direitos de vigência política. Nós temos... desde os anos 40, a Carta das Nações Unidas, celebrada como uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ela é sobretudo uma declaração política. Há até uma contestação sobre a sua validade. No caso português, sendo uma norma internacional, ela tem que ser ratificada no Parlamento. Noutros casos, isso não acontece. Então coloca-se a questão de saber se ela é ou não uma norma com uma vigência interna em cada Estado. A doutrina maioritária diz que sim.
mas há resistências. Por outro lado, sendo uma norma eminentemente política, ela acaba por servir o espectro que mais e melhor interesse pode ter sobre a sua vigência ou não. Ou seja... Você está com mais constituições, corre o risco de poder-se ficar datada em algum tempo. Bom, já que estamos a falar de direitos humanos nesta nova temporada do Impertinente, vou recomendar mais um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chama-se Portugal Desigual, é do professor Carlos Farinha Rodrigues e é um retrato bastante rigoroso da situação da pobreza em Portugal. Isto numa altura em que sabemos que 1/5 da população vive com alguma espécie de carência económica. Onde podem ver todos os outros estudos? Em ffms.pt. Uma pergunta só para uma curiosidade também, e que espero que seja partilhada por quem nos está a ouvir. Que originalidade trazia essa carta em relação aos direitos que tínhamos para trás? Então, a Carta dos Direitos Humanos tem 30 artigos e eles estão sobretudo divididos entre a primeira e a segunda geração de direitos humanos. Portanto, os direitos da liberdade política e civil, portanto, os direitos negativos da primeira da e os direitos sociais, económicos e políticos, e cujo conteúdo desses artigos, que estão a partir do artigo 20 da Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são muito inspirados pela Constituição de Weimar, que é, portanto, que acontece ali em 1919 e que realmente traz esta igualdade de vigência a esta componente. E, portanto, a Carta vem aglutinar aquilo que foi possível acordar entre os países. E é por isso que depois sentimos falta de outras coisas lá. Porque estavas a falar e eu pensei, mas a maior parte dos signatários não respeitava... A maior parte dos signatários ainda hoje não respeita. Claro, e vamos deixar a parte do respeito aos direitos humanos para mais tarde. Agora estamos a tentar navegar e perceber exatamente o que são isso, claro. Certo, mas é muito curioso, não é? Mesmo, por exemplo, direitos políticos, Portugal não teve, as pessoas não podiam votar, por exemplo. Ou nem todas as pessoas podiam votar. Isso é muito... É muito tarde. Muito e curioso. Alguns dos países, pensemos que a declaração é subscrita por 192 países. Estão aqui países como a Rússia, como a Turquia, a Síria. Eu tenho algumas dúvidas que se apliquem a alguns destes direitos, ou sequer todos, em alguns destes países. Mas, novamente, a declaração é um resultado político. E este também é um problema, uma força e é um problema, não é? Porque a reboque das Nações Unidas criou-se depois aquilo que hoje se chamam sistemas de direitos humanos, sistemas locais de direitos humanos. Portanto, temos o sistema africano, o sistema europeu e o sistema americano. E no sistema europeu nós temos um órgão também, enfim, do pós-Segunda Guerra, o Conselho da Europa, e no quadro do Conselho da Europa temos o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, portanto, o que acontece é que quando um Estado atua em desconformidade com os direitos humanos, no caso concreto europeu, o documento base é a Carta Europeia dos Direitos Humanos. Quando um Estado desrespeita, o cidadão pode apelar para realmente ver... É porque os direitos são específicos para cada uma dessas áreas do mundo, é isso? Eles não são específicos. Porque isso faz muita confusão. Eles não são direitos universais, depois há uns direitos específicos. Então, há como uma graduação, não é? Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois temos regionalmente, temos documentos específicos para a região. No caso europeu, a Carta Europeia dos Direitos Humanos e depois mais tarde a Carta Social e outros documentos são decalques da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao nível das prisões, por exemplo, nós temos as regras penitenciárias mínimas de tratamento mínimo na prisão, as chamadas regras de Mandela das Nações Unidas, que no caso europeu chamam-se regras europeias de tratamento mínimo penitenciário e são decalque. Portanto, no caso da Europa isso é muito evidente, não há como que uma graduação, porque o que sucede é que os Estados que na Europa infringirem este conjunto de direitos têm depois o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E também é preciso dizer que a Declaração dos Direitos Humanos ela tem uma vigência subsidiária, ou seja, ela aparece quando dentro do direito interno não é suficiente. Não é suficiente. Isto é a interdependência do direito. Agora,
também é preciso reforçar que é um instrumento político. E neste sentido, é uma lei que, enfim, que se chama soft law, uma norma de soft law, quer isto dizer que é uma norma que não tem, em princípio, uma consequência direta e não é aplicável diretamente em alguns casos. Então, depois aqui começa toda uma controvérsia jurídica para a sua aplicabilidade e vemos resultados práticos disso. Por exemplo, na União Europeia nós temos imensos casos que chegam ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, casos judiciais, etc. Judiciais que chegam e que a declaração não consegue abarcar. E muitas vezes vemos também decisões em que a declaração é afastada por suficiência das normas internas, ainda que não sejam exatamente normas com uma profundidade enfim, de suportar o tema que ali é levado. Porque há uma controvérsia, efetivamente, sobre a vigência da Carta, porque depois também é preciso perceber que há países para que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos seja vigente, é preciso que os países tenham aderido ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E nem todos aderiram, não é? Porque ele funciona no Conselho da Europa. O Conselho da Europa tem cerca de 50 países. E alguns países com muita relevância não aderiram. Não e, portanto, sim. Quer isto dizer que o cumprimento das decisões fica um bocado ao critério depois do país. Já agora também, só a título de curiosidade, o escrutínio sobre o cumprimento destas decisões também é político. É o Conselho composto pelos ministros da Justiça dos países do Conselho da Europa, que periodicamente reúne para avaliar o estado de cumprimento daquelas decisões naqueles países. E depois, o que emerge daí, como consequência, tipicamente, deveriam ser consequências diplomáticas, sobretudo, não é? Mas não é o que assistimos. Portanto, assiste-se muito mais a uma... É um jogo político, no fundo. É um jogo político, sim. É um jogo político que demora para realizar efetiva justiça em matéria de direitos humanos. Estamos todos a ficar horrorizados só com o panorama, porque falamos em direitos universais e já vimos que de universais tem muito poucos, ou seja, com tanta barulho aí no meio. Mas queria que primeiro me contasses um pouco em relação à Carta dos Direitos Humanos, que vem dos anos 50, não é? 40, 50. Ou 40, sim, mas o que é que outros direitos fomos ganhando até chegarmos aos dias de hoje? Porque a sociedade mudou muito. Sim, se calhar o direito à educação, o direito a tantas coisas que são uma inovação do nosso tempo. Sim. Portanto, nós quando chegamos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, pensemos sempre localizar na história Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, temos a União Europeia, tentativa conjunta de reconstruir o espaço económico europeu, Declaração dos Direitos Humanos, porque havia uma consciência coletiva de que havia que trabalhar para não nos matarmos todos uns aos outros, basicamente. Aliás, sim, ou seja, naquela altura o ser humano percebeu que se nada for feito, nós temos mesmo potencial para nos matarmos uns aos outros. E é aqui que nasce uma terceira geração dos direitos humanos, que são os chamados direitos humanos difusos e coletivos. Um direito difuso é um direito que não tem um destinatário único, seja ele grupal ou individual. Exemplo acabado de um direito difuso é a paz, o clima. Ou seja, no pós-guerra percebeu-se que tínhamos que criar aqui um endorsement a este tema, para garantir que não nos matamos uns aos outros. E aí nascem os direitos humanos difusos e coletivos. Coletivos, a distinção que se faz é a proteção dos grupos. E é aqui que começamos depois também a insistir em aprofundar os direitos humanos em temas como a questão colonial, o papel da mulher e da família, e então coletivos no sentido do grupo, as próprias crianças, etc. Muito interessante. E agora vamos começar por falar também dos desafios. Há uma expressão que parece-me sempre muito que é o atropelo aos direitos humanos. Parece demasiado leve para as realidades que nós vamos assistindo aí no meio, no mundo. Porquê é que nós, como espécie, não nos conseguimos entender, afinal, quais são os direitos fundamentais e básicos de cada uma das pessoas que vive no mesmo planeta? Essa é uma pergunta para $1 milhão.
E para 27 episódios. Para 27 episódios só para começar. Mas é interessante ouvir também. Eu recupero a ideia de que os direitos humanos são sobretudo uma construção política. Não é? E, portanto, o que acontece é que eles depois são usados politicamente, quer do ponto de vista normativo, quer do ponto de vista do discurso, da narrativa, etc., à medida que da nossa percepção está, também. Da cor política que está, da situação de cada país. E logo aqui nós temos uma discrepância enorme, podemos estar a falar da mesma coisa, mas a partir de prismas muito diferenciados. O problema disto tudo é que depois estas ideias são veiculadas hoje em dia de forma muito rápida. Aqui eu não falei ainda da quarta geração de direitos humanos, que é precisamente aquela que se propõe salvaguardar o acesso à internet, a proteção ao equilíbrio da tecnologia com a compaginação da ética humana. Não é? Portanto, até onde nós podemos ir com a tecnologia para, enfim, transformarmos a condição humana. É por isso que a bioética aparece aqui. E ainda também a proteção climática. E eu digo isto porque veja-se que isto é uma concepção que não é atual, não é do século XXI, é do século XX, e hoje nós continuamos a discutir sobre impor ou não impor limites à utilização de redes sociais, à utilização de embriões humanos para aprofundamento da ciência, ou mesmo limites à poluição no sentido de prevenir em matéria de alterações climáticas. E, portanto, isso só acontece porque, efetivamente, nós partimos de paradigmas diferentes. Apesar de estarmos a falar de direitos humanos, conseguimos perceber que, de sociedade para sociedade, e hoje isto tem uma escala mundial, não tem a escala que lá atrás, no início do século, era mais europeia, o eixo transatlântico, percebemos que ela está muito ligada àquilo que são os interesses económicos e políticos do próprio país e a situação económica e política do próprio país. E essa é a principal dificuldade, e é aqui que os cidadãos são novamente, na minha perspectiva, são novamente convocados a participar desta construção, porque o que aconteceu na primeira geração de direitos humanos foi efetivamente uma clarificação normativa daquilo que era uma prática universalizada e com uma consciência coletiva da sua necessidade. E mesmo a segunda geração, quando se pretende aprofundar essa dita liberdade que se conquistou anteriormente. Hoje em dia, nós precisamos muito que cada um de nós possa, a partir do seu espectro individual, trabalhar para a construção dos direitos humanos. E nós podemos fazer isto de variedíssimas formas, desde formas mais vocais e visíveis, como ser ativista e estar na rua, até à utilização que fazemos das redes sociais, por exemplo. Como, por exemplo, já agora ficam... Sim, claro. Recentemente, aliás, eu penso que até, enfim, em dezembro, foi o antigo Twitter, hoje X, foi multado pela União Europeia porque validava e colocava como fonte fidedigna notícias falsas. Portanto, hoje em dia, até para ler um jornal, nós precisamos de ter um esforço acrescido de interpretação da informação. E, portanto, quando eu me refiro ao papel das redes sociais, estou a referir-me aqui a um papel que é mais de escrutinador em cada cidadão sobre o conteúdo que está a observar. Quer dizer, faz sentido, com o nível de informação que temos, partilhar informação falsa, não confirmar essa informação, ou informação que propaga violência sobre alguém, violência de forma às vezes mais física, outras vezes mais de mensagens de ódio para as pessoas, e isso é algo que é claramente anti-direitos humanos, e é por isso que eu refiro que há realmente a importância de cada um de nós na utilização individual que fazemos na nossa vida, das redes sociais, mas também da forma como lidamos com as alterações climáticas ao nível da separação dos resíduos, identificar boas práticas que possam não ser lesivas do ambiente, perceber esse equilíbrio. Parece-me que somos novamente convocados para esta luta. E aqui dou um exemplo que me deixou siderado. No início da guerra, quando ocorreu a invasão da Ucrânia, as primeiras declarações políticas na Europa são declarações muito vagas. Uma coisa que era visível aos olhos de toda a gente, há um país que entrou noutro país e está a atacá-lo.
Quer dizer, não houve nada que potenciasse essa reação, foi uma coisa deliberada. E o que nós assistimos foi realmente os governos de países como o francês, o alemão, etc., que vinham com declarações muito ponderadas de não denunciar, de não magoar, tentar gerir. E foi preciso as pessoas saírem à rua, nomeadamente em França, sim. para alertar que não pode ser. Nós temos de estar contra isto que está a acontecer. E foi muito engraçado que aquelas declarações da altura do presidente francês desencadearam um conjunto de outras declarações políticas que muito rapidamente colocaram a Europa a trabalhar, enfim, num plano Isso é uma dimensão mais política e aí os cidadãos sem dúvida, podem... os cidadãos estavam Claro. de certo Ou então modo... depois votando também pode ser uma forma. Sem dúvida. E há sem muitas dúvida. outras maneiras. Nós assistimos, por exemplo, aos boicotes económicos, ou seja, não comprar determinadas marcas Sem porque dúvida, não, sem dúvida. supostamente poderão não respeitar os direitos humanos. Sim. E diz-me uma coisa, acontece muito o caso de haver compromissos em relação aos direitos humanos, ou seja, nós defendemos, ou determinado país aceita respeitar determinado direito, pode ser, por exemplo, climático, em troca tem a pena de morte, ou dando assim um exemplo extremo. Existe muito essa troca política. A própria União Europeia, na União Europeia... Fechamos os olhos à pena de morte, desde que respeitem este direito. Sim. Nós temos países que integram a União Europeia onde subsiste a pena de prisão perpétua. Aliás, a maioria dos países da União Europeia. E o que existe é uma moratória, fruto de um compromisso. Em que ela não será aplicada nunca. Exatamente. Para pertencer à União Europeia, isso não pode acontecer. No mesmo sentido, acontece em relação à proteção de alguns grupos, como os grupos LGBTQIA+. Nós olhamos para a Polónia, há meia dúzia de anos atrás, queriam fazer zonas livres destas pessoas, seja lá isso o que isso for. E foi preciso a União Europeia recordar que dentro dos valores da União Europeia isso não era possível e acenar com eventuais sanções. A Hungria é um caso paradigmático de um país que está longe da Europa já há muito tempo em matérias de direitos fundamentais, quando pensamos, por exemplo, na reforma judicial que coloca o Procurador-Geral como dependente do Ministro da Justiça, ou quando persegue ativistas em geral e em particular ativistas LGBTQIA+, até notícias de dezembro davam conta da prisão de um cidadão que por ter promovido a marcha em Budapeste e portanto o que acontece muito é... E vemos que trocas comerciais com países que claramente não... Mas que depois se fecha os olhos. Mas que depois se fecha os olhos. Ou seja, é como se fosse negocia-se... Negocia-se porque um país decente preocupa-se com direitos humanos de forma muito vocal, não é? E normalmente nos acordos isso existe, isso está. Mas depois nós vemos que na prática isso não acontece, quer dizer, basta pensar... Existe algum país decente atualmente nessa área? É uma pergunta muito difícil. Seja reconhecidamente... Vou ver o meu passaporte proibido entre os países se eu der essa resposta. Não, eu acho que é uma dificuldade transversal. Okay? Eu acho que é mesmo, novamente, é uma questão política e, portanto, tem muito que ver com as condições políticas de negociação. É algo muito presente, portanto, esta questão de colocar os direitos humanos como contramoeda para garantir, nomeadamente, as trocas económicas. Isto é muito frequente acontecer, porque politicamente isto fica bem a qualquer Estado, mas depois, quando vemos, é que olhamos para a eficiência dessas normas e vemos que não tem consequência, não é? Veja-se, por exemplo, o que acontece com o grupo Inditex. Todos nós andamos nas Zaras da vida e todas essas lojas. O grupo Inditex, sediado em Espanha, que tem produção em países que escravizam pessoas, que colocam mulheres e crianças a trabalhar muitas vezes em condições insalubres e só quando são denunciadas pelas pessoas, pelas organizações, é que atuam. Ou seja, o trabalho individual é enorme. Sim, quer dizer, nós falamos... Sim, mas eu acho que um dos grandes problemas, e esta conversa está a mostrar um bocadinho isso, para já ficámos com a ideia de que não existe direitos universais, ou seja, universais no sentido que sejam
aceitos. Efetivos. Efetivos. Eu gosto mais de dizer efetivos, porque universais eles são. Nós temos que lutar para que eles sejam mesmo. Aceitos universalmente. Sim, não é? sim, mas efetivos é que temos mais dificuldade. É muito difícil, sim. Difícil, e acho que também um desconhecimento de quão amplo pode ser o direito de uma pessoa, quão amplos podem ser os direitos de uma pessoa. Já vimos aqui, começou por ser muito básico, que é o direito a não ser morto pelo Estado onde, a que pertence. Já agora. Tal e qual. E que hoje vamos em coisas que cada vez mais vamos acrescentando às nossas próprias sociedades. O direito a estar informado, o direito a ter a sua boa imagem, à dignidade, enfim, todas essas coisas. A ser bem tratado, por exemplo, quando se é preso, por exemplo, de ter há muito desconhecimento em relação a essas Sim, sem dúvida, essas sem dúvida. É em relação a isso e em relação à quinta geração de direitos humanos que hoje está... É o nosso momento da história. Isso é que é o 5G verdadeiramente. Sem dúvida, sem quais dúvida. São? A quinta geração de direitos humanos preocupa-se com o futuro. Portanto, preocupa-se com a inteligência artificial, preocupa-se com a sociedade que estamos a deixar para as próximas gerações. Seja, os direitos humanos das pessoas que ainda não nasceram, mas que têm o direito a que nós hoje não, dizer um palavrão, não estraguemos com F. o mundo deles. O mundo no futuro. Sem dúvida, isto é muito fascinante. sem dúvida. São imensos os desafios dos direitos humanos. Os direitos humanos são algo que não se separa da história, são desenvolvimentistas, eles estão sempre a desenvolver-se. Nós hoje estamos a fazer história de direitos humanos. Nós, quando estamos na rua a defender Gaza, a defender o papel das mulheres, a proteção de alguns grupos, nós estamos a fazer parte desta história dos direitos humanos. E no caso concreto, quando estamos a tentar garantir o futuro, é aí que nós estamos a cimentar mais uma geração que pode vir a ser considerada daqui a muitos anos. Até porque nesta viagem nós falámos como se tivesse sido um caminho simples, assinaram a declaração, mas há muitas pessoas que fizeram esse trabalho, muitas com o sacrifício da sua própria vida. Sem dúvida, nós sem hoje dúvida. vivemos sem num dúvida. mundo com os direitos, bem, pelo menos aqui no Ocidente, e vamos dizer em Portugal, com os direitos. Mas sabes, preocupa-me muito que o discurso político, nós estamos naquele momento da história em que os grupos mais anti-direitos humanos estão a ganhar expressão, a história explica isto, é cíclico, estamos no período em que eles estão todos aí e, portanto, é preciso desmistificar o discurso deles. Isso é muito importante, para realmente não contaminarmos o trabalho construído. E acho que esse hoje tem que ser a estratégia das sociedades, é realmente explicar, é trabalhar a montante, que é uma coisa que em Portugal nós não fazemos. As pessoas vão votar, às vezes porque estão irritadas com o partido A e vão votar no partido B, ignorando que defendem coisas atrozes, inclusive para a sua condição pessoal, porque falta literacia também política e falta literacia de direitos humanos e, portanto, eu acho que hoje é o tempo das sociedades se protegerem, de protegerem os direitos humanos, para realmente não existir uma regressão de direitos humanos. Eu sou muito otimista, acredito que isso não vai acontecer, quero também deixar esta palavra, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que nós hoje somos uma sociedade informada, jovem, com meios à disposição, eu acho é que temos que conseguir que esses meios estejam realmente à disposição dos direitos humanos e do seu desenvolvimento e não tanto do seu retrocesso. E é isso que vamos estar apostados aqui em fazer. Já ficámos com uma visão de como chegámos até aqui. Nos próximos episódios vamos fazer um bocadinho de zoom, vamos aterrar aqui em Portugal, porque gostamos também sempre de analisar o mundo que nos rodeia, até porque aqui provavelmente conseguimos fazer mais a diferença na nossa vida e nesse caminho para os direitos humanos. Marco, obrigado. Obrigado. Foi ótima esta conversa e nós vamos voltar no próximo episódio. Tomem conta de vocês e dos direitos das pessoas à vossa volta. Impertinente. Quando há factos, há argumentos. Um podcast disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais.